Senhor Jesus. Amém, amados? Jesus é o Senhor. Hoje, vamos compartilhar o resumo da mensagem dessa semana. E o título dessa semana é Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Hoje nós vamos compartilhar sobre esse alimento diário, as promessas de Deus, que é o quarto volume, e nós estamos na semana 3. E é muito importante nós vermos que para entrarmos no descanso, nós precisamos realmente nos alimentar com a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, nós sermos pessoas consagradas, buscando a presença de Deus, buscando a intimidade com Deus, é que nós podemos entrar nesse descanso. Para entrarmos no descanso, porque nós cremos, Mas crer não é suficiente para nós entrarmos no descanso. O versículo, Mateus capítulo 4, versículo de 18 Mateus capítulo 20, aliás, versículo 16, fala que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então, esse grupo de escolhidos são aquelas pessoas que se consagram ao Senhor. Aquelas pessoas que deixam tudo para seguir o Senhor. Como nós temos o exemplo de Pedro e André, que eles estavam ali no barco com seu pai, pescando ali. E quando o Senhor os chamou, imediatamente ele deixou o barco e seu pai e seguiu ao Senhor. Também Tiago e João, que também eram irmãos, que estavam com seu pai ali consertando as redes. Quando o Senhor chamou, eles deixaram imediatamente o barco, as redes, e deixou seu pai e foram servir o Senhor. Então, hoje, o que o Senhor precisa são pessoas dispostas, dispostas a cumprir o plano de Deus. Então, Deus ele tem um plano, tem um propósito, ele tem um plano, e nós precisamos cumprir o propósito de Deus, cumprir o plano de Deus. Então, Deus hoje precisa desse grupo escolhido para levar a cabo a sua economia. E Deus ele conta conosco, Nós estamos na última hora, E como nós estamos na última hora, nós precisamos estar de prontidão e ouvir o chamamento do Senhor e nos consagrar e viver intensamente, na presença do Senhor, Então, para isso, irmãos, o Senhor está nos chamando para executar esse plano, E o Senhor conta com você e comigo, com cada um de nós, aqueles que receberam o Senhor, estamos dispostos a praticar o plano e o projeto do Senhor. Então, para isso, nós precisamos confiar em Deus, deixar tudo e seguir o Senhor. Então, na terça-feira, ele fala desse relacionamento que nós precisamos ter com o Senhor Jesus. Ali no capítulo, em João, capítulo 14 até o capítulo 17, fala exatamente desse relacionamento que o Senhor Jesus tinha com os seus discípulos. Então ele escolheu esse grupo de discípulos para quê? Para praticar, levou eles a praticar a vontade de Deus. E esse grupo dos discípulos, que são os seus escolhidos, ele amou esses discípulos e cuidou desses discípulos, orou por esses discípulos e aperfeiçoou. E hoje nós estamos sendo aperfeiçoados para fazer a vontade do Pai, ter esse relacionamento. Hoje Deus ele está nos chamando para ter esse relacionamento com Deus, com o Pai, com o Filho, e com o Espírito. Então, a gente tem o conceito de que o Pai, ele, Deus era um Deus solitário.
Mas a gente tem recebido essa revelação que, na verdade, hoje nós vemos que Deus não era um Deus solitário, né? O Deus triuno é um Deus em três aspectos, né? Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo, né? E dentre eles havia um relacionamento entre eles ali, né? E esses três aspectos da Trindade Divina, havia harmonia entre eles, havia comunhão, né? Havia essa, por isso, irmãos, e assim como o Filho, né? ali em Mateus, capítulo 3, versículo 17, ele fala assim: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Então, o pai, ele tinha esse relacionamento com o filho. Ele tinha o prazer de estar com o filho, e o filho tinha esse prazer também de estar com o pai. Tudo que ele fazia, né, ele mesmo falava, tudo que ele fazia era de acordo com o que o pai mandava. Então, ele era o filho, né, no seu tempo, ele veio, né, e em obediência ao pai, e tudo que ele fazia era conforme o que o pai mandava. Ele não fazia nada por ele mesmo. E hoje, irmãos, Deus, ele está nos convidando a ter esse relacionamento com o Deus triuno, né? Hoje, o Senhor Jesus, ele morreu, ele derramou seu próprio sangue, ele nos abriu um caminho para que nós pudéssemos nos envolver dentro desse relacionamento com o Pai. Então, em Deus, irmãos, o amor, né, a paz, a harmonia, a felicidade. Muitos têm o conceito de felicidade totalmente uma felicidade, mas uma felicidade falsa, é temporária. Mas a verdadeira felicidade é o Pai que dá, né? Então, se nós queremos ter amor, né, felicidade, tudo isso, irmão, está na natureza do Pai. E em Deus nós temos o amor, temos a paz, temos a alegria, temos a felicidade. Então, né, e graças ao Senhor, ali em Provérbios capítulo 8, versículo 31, né, nós vamos ver ali: regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens, né? Então, Deus, ele queria ter essa delícia, esse prazer de estar ali entre os filhos dos homens, né? Então, Deus, irmãos, ele nos escolheu, né? E ele quer também trabalhar em nós, né? E precisamos deixar ele trabalhar em nós. Então, por quê? Porque o Filho, ele abriu um caminho para nos conduzir até a glória. E como que ele nos conduz até a glória? Né? Através do Senhor, nós permitimos que o Senhor trabalhe em nós, né? Então, hoje, nós temos um caminho trilhando. Nós estamos num caminho, e nesse caminho nós precisamos agir como escolhidos. Como eu falei no início, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, né? E nós, irmãos, não somente nós fomos chamados, mas nós também fomos escolhidos. E como que nós, caracterizando como nós fomos escolhidos? Através da intimidade com o Senhor, buscando a presença do Senhor, lendo a Bíblia, lendo os livros espirituais, né? E nos consagrando em oração. Dessa forma, quanto mais nós buscamos o Senhor, mais nós estamos próximos da glória. Então, o Senhor Jesus, ele veio nessa terra, né, e morreu por nós. E quando ele morreu ali na cruz, ele foi glorificado. O Pai o glorificou, né? Então, na ressurreição, ele subiu e recebeu essa glória. Ele também abriu esse caminho para nós, para que nós pudéssemos entrar na glória. Então, quando nós permitimos que o Senhor trabalhe em nós, quanto mais o Senhor trabalha em nós, mais nós somos conduzidos para a glória, né? Então, para isso, o Senhor tem um plano, né? Um plano pelo qual, como eu falei, a partir do capítulo 14 até 17,
ele mostra ali, depois os irmãos vão ver, não vai dar tempo para a gente explanar aqui, e esses capítulos mostram que Deus ele tem um plano, né? Tem um projeto, né? E como que isso, e dentro desse projeto, irmãos, é uma coisa assim celestial. O plano de Deus é celestial. Ele estava oculto, né, por séculos e gerações. Hoje ele nos foi dado a conhecer. Mas o plano de Deus, irmãos, não é uma coisa palpável, não é uma coisa que os olhos humanos podem ver, mas é algo celestial, é algo espiritual, é algo de outra dimensão, né? Então, nós só conseguimos entender o plano de Deus quando estamos no Espírito. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10, fala assim, né? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, irmãos, né, o plano de Deus, irmãos, é celestial. Como a igreja é celestial, a igreja não é quatro paredes, mas a igreja é espiritual. E nós só conseguimos entender o Espírito, conseguimos ver ao plano de Deus se nós estivermos no Espírito. Agora, como que nós fazemos, né? Como que nós podemos, sabemos que tem esse plano, como nós podemos praticar isso, né? Isso, irmãos, nós praticamos no nosso dia a dia, né? Então, o livro de Hebreus, ele mostra isso de uma maneira prática, no qual nós vamos ver agora, né? Senhor Jesus, aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 10, diz assim: Por isso me indignei contra essa geração, este sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Então, irmãos, para a gente praticar, né, isso, precisa realmente conhecer o Senhor. Nós precisamos, aqui está falando um pouco da história do povo de Israel. A história do povo de Israel, não é muito diferente da nossa história, né? O povo de Israel, ele não conseguiram que o Senhor Paulo, né, o autor fala que não, por isso me indignei contra essa geração. Então essa geração está se referindo ao povo de Israel, né, que eles não conheceram os meus caminhos. Naquela geração, quando eles saíram ali do Egito, né, para trilhar o caminho para chegar à terra de Canaã, o único que conhecia a vontade de Deus, os caminhos do Senhor, era Moisés, né? Tanto é que havia muita contenda, muita rebelião ali. Por quê? Porque o povo não conhecia Deus, né? E uma coisa que nós precisamos, irmãos, para praticar o plano de Deus, é conhecer a Deus. Para nós sermos conduzidos à glória, na verdade, o que Deus quer é nos conduzir à glória. E para nós sermos conduzidos à glória, nós precisamos conhecer a Deus, né? E conhecer os caminhos do Senhor. Então, na verdade, há entre nós, irmãos, muita revelação na vida da igreja, né? Mas a vida da igreja não deve ser sem meta. Nós precisamos ter uma meta no viver da vida da igreja, né? Qual que é o nosso viver? Temos que olhar para Cristo, irmãos. Cristo é a nossa meta. Qual é o nosso foco? É Cristo. Ontem eu recebi um irmão, né, que não se reúne conosco,
ainda, né? E ele falou muitas coisas que ele tem buscado na internet, muito ponto de vista, isso, aquilo, né? Mas eu falei uma coisa só para ele: irmão, nós precisamos ter uma meta. O nosso foco é Cristo, né? E quanto mais nós buscamos a Cristo, mais nós conhecemos Deus, né? Mais nós podemos ser usados por Deus, mais nós podemos ser conduzidos para a glória, né? Então hoje se fala sobre muitas coisas, né? E se nós não tomarmos cuidado, nós somos desviados. Então, o que nós estamos no viver da vida da igreja? Nós estamos na igreja, né? Mas qual é o nosso foco? Qual é a nossa meta? Então, quanto mais conhecemos Deus, mais procuramos conhecer Deus, mais nós somos conduzidos à glória, mais próximos da glória nós estamos. Então, nós não podemos nos apoiar em outras coisas, né? Nem em capacidade humana, né? Nem aspecto, nem em nada, né? Que pertença ao homem natural. Mas nós precisamos olhar para Cristo. Cristo é a nossa único meio pelo qual nós podemos conhecer Cristo, né? Então ali no povo de Israel havia ali, irmãos, eles estavam ali no deserto, né? Mas era um povo incrédulo. Eles não conseguiam conhecer a Deus. Mas Moisés era uma pessoa que conhecia Deus, né? Então, várias vezes eles murmuravam contra Moisés, mas Moisés sempre falava, né? Veja o livramento do Senhor. O Senhor vai livrar. Então, Deus usava o povo de Israel para livrar, né? Para libertar. Mas por quê? Porque ele conhecia Deus. E nós que possamos ser como Moisés e não como o povo de Israel. Um povo que busca conhecer a Deus, né? Senhor Jesus. E realmente, irmãos, a glorificação na epístola de Paulo na epístola a Hebreus, né, fala muito sobre isso, né? No capítulo 1, versículo 5, fala assim: pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Então, irmãos, aqui está falando, irmãos, que realmente nós somos, a epístola de Hebreus, né? Ele está mostrando que Deus, irmão, escolheu cada um de nós. Para quê? Para reinar com o Senhor, né? Na verdade, Ele considera mais o homem do que anjos. Ele nos fez. Aqui no capítulo 2, versículo 5, fala assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes de alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e constituísse sobre as obras de tuas mãos. Então, irmãos, aqui, né, que está falando que ele não escolheu o anjo, mas escolheu o homem. É por isso que ele fez o homem com o propósito de conduzir ele à glória, né? Então, aqui está mostrando, irmãos, que realmente o Senhor morreu por nós e Ele quer nos conduzir à glória. O povo de Israel, ele não conseguiu, né, levar, né, não podemos explanar todo o livro de Hebreus com relação ao povo de Israel, mas nós vemos, irmãos, que o povo de Israel, todo o tempo, ele foi um povo incrédulo. Mas nós não precisamos ir para esse caminho. O que nós precisamos é crer e obedecer. Então, quando nós cremos no Senhor e obedecemos o que Ele está falando, o Senhor tem usado, né, os irmãos que estão à nossa frente, os seus profetas, para nos conduzir, para nos
nos levar a nos edificar mutuamente para que nós possamos entrar naquele descanso. Então, o livro de Hebreus está mostrando que hoje nós podemos entrar no descanso e permanecer ali e buscar a presença do Senhor. Então, de uma maneira prática, quando nós conhecemos, né, vamos buscar o Senhor intensamente, né, pregando o Evangelho, levando a cabo a sua economia, o seu propósito eterno, né, ajudando outros também a buscar, a estar, né, a entrar nesse descanso, né, dessa forma nós somos usados, somos os escolhidos do Senhor, os quais confiam no Senhor, os quais obedecem ao Senhor. Nós cremos no Senhor, mas nós não só cremos, mas também nós obedecemos ao Senhor. Então, irmãos, é isso que tenho que passar para os irmãos, que os irmãos possam desfrutar e que todos nós possamos, né, nos envolver com a palavra do Senhor, nos envolver com o mover do Senhor, praticar a palavra e crer no Senhor e obedecer, né? Conhecer os caminhos, não somente conhecer a Deus, mas também conhecer os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor não é o mesmo nosso. Às vezes nós não entendemos como o Senhor está fazendo, como o Senhor está conduzindo as coisas na igreja, mas não é uma questão de nós entendermos, mas a questão de crer e obedecer a maneira como o Senhor está conduzindo as coisas. Amém? Então, Jesus é o Senhor.